sei que você que acompanha meu canal deve achar que eu sempre vivi uma vida de santidade para Deus me abençoar da forma como Ele tem me abençoado, como Ele me abençoou na minha vida sentimental. E para vocês, com vocês vai ser diferente, porque vocês são todos errados, cometem falhas, cometem erros, nunca foram felizes na vida sentimental e não tem jeito, então com vocês vai ser diferente. Mas eu quero te dizer que é isso mesmo que vocês leram. Eu nunca fui feliz na minha vida sentimental. Gente, é sério, eu não tô exagerando não, quem me conhece sabe. Eu costumo brincar que eu não vivi histórias de amor, eu vivi histórias de terror. Pra começar, eu não sou evangélica de berço, eu me converti com 20 anos de idade, mais ou menos, 2020. E antes disso, eu vivi uma vida, né, fora da igreja, fora dos princípios cristãos, porque eu não tinha conhecimento. Eu sempre fui mais recatada, mais na minha. Nunca vivi uma vida de promiscuidade, mas eu tive a minha fase de adolescência, de conhecer algumas pessoas, de querer ser feliz. E eu sempre fui muito carente na minha vida sentimental. Então eu não saía por aí ficando com meninos. Pra eu chegar no ponto de namoro, eu tinha que ser amiga dela, me tornar tipo uma irmã. Quando eu me tornava uma irmã do cara, aí sim eu me apaixonava e aí eu tentava um relacionamento. Era mais ou menos assim. Vamos começar do início, né? Minha infância, né? Infância assim, né? Lá pelos 10 anos de idade. A gente tá começando a se descobrir, tá gostando daquele rapazinho ali da rua, da escola e tal. Eu usava óculos e aparelho e eu tenho vídeo aqui pra vocês verem do meu passado, dessa fase. E eu era, assim, muito zoada. Zoada no sentido de as pessoas me zoarem. Eu sofria bastante com isso, né? Então já começa por aí. Era difícil alguém me achar bonita, algum menino me corresponder nessa fase. Quando eu tirei o óculos, tirei o aparelho, comecei a, né, mudar. Aí eu comecei a conhecer pessoas, fazer amizades. Comecei a namorar. Só que foram namoros que duraram, assim, na verdade, tentativa de namoros, sabe? 1 mês, 2 meses no máximo. E todos terminavam da mesma forma. Todos não, vou dizer 90%, né? De todos os namorinhos que eu tive, 90% eu fui traída. Um deles foi um relacionamento mais longo, de mais de 1 ano. E até onde eu sei, eu era super traída. Super. E só fui descobrir isso, lógico, depois de muito tempo que eu já tinha terminado. Não é uma notícia que todo mundo gosta, né, de ouvir. Mas enfim, superei. Mas a partir daí tive outros namorinhos e sempre traída e trocada. Além de ser traída, eu era trocada. Geralmente eram por meninas loiras, de olhos azuis, verde. E aí foi aí que eu comecei a pegar birra de loira. Mas hoje eu já me curei, não tenho mais isso, graças a Deus. Mas, basicamente, meu passado, assim, amoroso se resume a isso. Eu sempre fui traída. Aí vocês devem estar se perguntando: ah, mas tem alguma coisa de errado, né? Porque todo mundo te traía, então o problema tá em você. Olha, eu acredito que para uma pessoa ser traída, o problema não está só nela. Ela pode ter uma margem aí, né? Uma porcentagem de culpa, de erro, né? Vamos dizer assim, de culpa não, de erro, por não estar cumprindo com o papel dela. Mas eu acho que quem trai é que não tem muito caráter. Tem pessoas que acabam falhando. Acontece, sim, acontece, eu não vou generalizar. Mas tudo eu acho que é uma questão de caráter. Quando a pessoa tem uma tendência a trair, é porque ela tem uma falha no caráter dela. Porque quem tem caráter mesmo, quem é verdadeiro... Gente, polêmico isso. Mas enfim, eu penso assim. Eu sei que muitos vão me xingar aqui, mas eu penso um pouco assim, entendeu? Que tem a ver um pouco com caráter. Todos estamos sujeitos à falha. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. E isso não vale só para, não posso confiar em você. Eu sou homem, humano. Também não posso confiar em mim. Eu não posso dizer, nunca na minha vida eu vou fazer isso, tal coisa.
e eu acabar fazendo no momento. Porque a gente é falho, então a gente não sabe até onde vai as nossas fraquezas. Mas, assim, eu, graças a Deus, nunca traí. Porque eu sempre tive esse pensamento, mesmo que eu traia, chegue no momento eu consiga ir lá e fazer e trair a pessoa. Eu não vou conseguir chegar na outra pessoa com quem eu estou me relacionando e olhar pra cara dela e fingir que tá tudo bem. Por isso que eu acho que é falta de caráter. Tem a ver com uma falha no caráter. Porque como que você consegue estar diante da pessoa sabendo que você fez uma coisa muito errada, muito feia? Que eu acho que isso é feio, apesar de muitos acharem normal hoje em dia, e achar que tá tudo bem, que não fez nada de errado. Gente, isso é muito ruim. Se você não tá feliz com uma pessoa, simplesmente vai lá e termina, mesmo que ela tenha dado motivos pra você. Ah, não tô feliz porque ela tá fazendo isso e aquilo. Termina! Você não é obrigada a ficar com essa pessoa. Termine e vai ser feliz com quem você quer que seja. Então foi isso que aconteceu. 90% me traiu. E eu acredito que assim, eu não era uma boa namorada, eu era uma boa amiga. Eu realmente tinha um sério problema com relacionamentos. Eu não era de ficar beijando, abraçando, sabe, e ser carinhosa. Eu não era assim. Eu não gostava dessa coisinha de namorado, desses contatos assim. Sexo, então, misericórdia. Quando eu vim pra igreja e descobri que sexo era só depois do casamento, eu dei graças a Deus, eu falei assim, gente, eu vou poder namorar sem me preocupar com isso. É sério, gente. Eu era assim. E por isso eu acho que acabava sendo mais uma amiga do que uma namorada. Talvez por esse motivo eles não ficavam felizes namorando comigo. Mas isso foi na época que eu não estava na igreja, que eu vivi uma vida normal. E aí eu pensei, né, agora vai ser diferente quando eu comecei a ir pra igreja. Só que 8 anos de espera. Nesses 8 anos de espera, óbvio, muitos me perguntam isso e hoje eu vou responder de forma clara pra vocês. Me interessei por outros rapazes nesse tempo de espera? Claro, gente, porque eu tinha uma carência dentro de mim e vida sentimental sempre foi uma fraqueza muito grande na minha vida. Sempre foi algo que eu, tipo assim, às vezes eu achava que era um ídolo na minha vida porque eu só queria ser feliz na minha vida sentimental. Mas é porque eu nunca tinha vivido uma história de amor, sabe? Uma história onde eu amava e era amada e correspondida e era tudo um relacionamento estável e consolidado e isso e aquilo. Eu nunca vivi isso. Então é óbvio que eu tinha esse desejo no meu coração e era muito forte. E aí, quando eu vim pra igreja, aconteceu que, primeiro, no comecinho, quando eu me converti, eu tinha assim, por mais que eu entendesse já esse negócio de esperar em Deus, eu gostava de uma pessoa e eu achava que era ela que Deus tinha pra minha vida. E aí eu não tinha muita sabedoria nesse sentido de saber exatamente o que era esperar em Deus. Eu achava que se era ela que Deus tinha pra mim e que Deus estava confirmando, no meu entendimento Deus estava confirmando, então não tinha problema eu viver assim, um relacionamento normal. E aí no comecinho desse tempo eu acabei dando uma escorregadinha, né? Com essa pessoa que já fazia parte do meu passado. E uma dessas pessoas que também já havia me traído. E ele foi o último. Depois disso acabou. Aí eu entendi que eu tava errada, que não era aquilo que Deus tinha pra mim, que eu tinha que esperar em Deus. Mas aí começou a minha caminhada de ilusões na igreja. Eu conheci rapazes que eu me interessei, que eu acreditei que Deus estava confirmando, que eu me enganei muito. Parece que sempre foi a mesma história. Eu me interessava por um cara que ele estava interessado em mim, mas também estava interessado em outra. E aí, no fim, eles acabavam escolhendo a outra opção e eu nunca era escolhida. Geralmente era isso que acontecia. Então, assim, na igreja eu não tinha como ser traída, porque eu não me relacionei com ninguém. Mas eu não era escolhida. Sempre que eu tava entre uma opção de alguém ali, eu não era escolhida. E foi aí que eu, assim, comecei a ler muito sobre a Rainha Esther. E eu me apaixonei pela história da Rainha Esther. E eu tomei posse. E eu acreditava que Deus tinha pra mim algo parecido. Eu me inspirava muito na Rainha Esther. E hoje eu vejo que, gente, a história da Rainha Esther, ela meio que, de uma certa forma, é o que aconteceu na minha vida. Quando eu conheci o Bruno, eu finalmente fui escolhida.
E Deus me honrou de uma forma assim que o que eu nunca vivi anteriormente, eu passei a viver nesse relacionamento. Deus me restaurou, me restituiu. Então, assim, o relacionamento que eu tenho hoje com o Bruno, eu creio que é fruto, sim, desse tempo de espera. Por mais que eu tenha errado, tenha feito escolhas erradas e me machucado bastante. Mas eu sempre tive um coração voltado para Deus, sempre tive temor a Deus e sempre busquei fazer a escolha certa. E Deus me honrou e me abençoou com um relacionamento que eu sempre sonhei. Assim, lógico, não é um relacionamento perfeito. Tem falhas, como todo relacionamento. E não é exatamente aquilo que, nossa, eu pintei. Eu quero um relacionamento assim, assim, assado, e Deus me deu assim. Não, né, gente? É de acordo com o que a gente merece, do que a gente necessita, não aquilo que a gente quer. Porque tem coisas que a gente quer e não precisamos, né? É desnecessário. Então Deus dá aquilo que a gente realmente precisa. E Deus me deu uma pessoa que se encaixa perfeitamente naquilo que eu necessitava. Eu não gravei esse vídeo antes porque hoje eu tenho o Bruno na minha vida e, como eu já falei aqui em outros vídeos, nem tudo que eu quero falar eu posso vir aqui e falar, porque tem coisas que ele não vai ficar muito feliz em ouvir. Principalmente o que diz respeito ao meu passado. Tenho certeza que ele não vai gostar de assistir esse vídeo, ou talvez ele nem queira assistir esse vídeo, mas eu senti a necessidade de vir aqui falar pra vocês, porque eu vejo que tem muita gente que pensa que minha história sempre foi perfeita, nunca teve erros, nunca teve falhas, e eu tento ser o máximo possível transparente aqui pra vocês. E eu sei que a gente contando esse tipo de coisa, muita gente se identifica e vê que tem sim uma esperança, um futuro pra elas. Então é isso que eu quero dizer pra vocês, independente do seu passado, independente dos seus erros, se você caiu, se você pecou, se você tá esperando só um mês, não importa o tempo, gente, não olhem para tempo. Deus, ele olha para o seu coração. O que Deus quer é que você espere nele e faça as escolhas corretas, de acordo com a vontade dele. Porque falhar, a gente como ser humano sempre vai falhar. Mas se o nosso coração for sincero diante de Deus e a gente tiver esse posicionamento de buscar sempre acertar, Deus, ele vai nos honrar, ele vai nos dar uma nova história, porque a graça de Deus, ela é um favor imerecido. Então, por mais que a gente não mereça, Deus sempre tem o melhor. Basta a gente entregar nossas decisões a ele, que ele vai nos guiar. E mesmo que você ache que não tem futuro pra você, que você fez muita coisa errada, tem futuro pra você. Deus é um Deus de misericórdia, os nossos pecados ele lança no mar do esquecimento. E só tenho uma coisa a dizer pra você, que também teve muitas perdas, que passou por histórias de terror assim como eu passei. Nunca duvide disso. Lembre-se disso todos os dias da sua vida. A glória da segunda casa vai ser ainda maior do que a da primeira.